Bem, esse é o vídeo de explicação do algoritmo de implementação de filtros. Aqui a gente vai ter implementado o filtro de média, o de Sobel e o Laplaciano. Bem, de início aqui a gente tem uma função apenas para carregar a imagem. Em seguida temos uma função que transforma a nossa imagem em uma matriz, para que a gente possa trabalhar com ela. E aqui uma outra função que ela simplesmente cria a nossa imagem finalizada após toda alteração dentro da matriz da imagem gerada. Aqui a gente tem um método que ele consiste apenas em retornar a máscara escolhida de Sobel. Aqui temos duas máscaras de Sobel, onde temos o set case, caso a máscara selecionada for horizontal, ele retorna ela, se caso for vertical, ele retorna a vertical. Mesma coisa aqui na nossa função com a máscara Laplaciana, onde ela me retorna uma das 4 máscaras com base no parâmetro da máscara que foi pedido pelo usuário. Então já temos pré-carregado aqui todas as 4 máscaras e temos no slide. E com base no parâmetro a gente retorna ela. Mesma coisa ocorre na média, onde dado 2 máscaras, eu seleciono uma delas e ele me retorna a máscara selecionada. Aqui a gente tem uma função que ela serve para aplicar filtro. Essa função a gente vai estar utilizando ela para aplicar o filtro de Sobel e o Laplaciano, onde pega o filtro e multiplica por todas as posições correspondentes da nossa matriz da imagem carregada. E no final a gente retorna essa matriz alterada, para que a gente possa estar criando a imagem já alterada. Então, quando chegamos aqui em Sobel, na função de Sobel, a gente tem os parâmetros da imagem, a gente separa as 3 matrizes de cores, porque pode se tratar de uma imagem colorida. E aqui a gente pede para realizar a aplicação de filtro nas 3 matrizes de cores, na vermelha, na verde e na azul. Então, com isso a gente passa a altura, a largura, a matriz original de cor de cada matriz de cor da imagem original, e aqui a gente passa para ele o parâmetro do filtro que a gente vai estar utilizando. No final, quando ele chama isso aqui, ele faz essa aplicação do filtro e nos retorna a matriz já toda alterada. Esse math.min aqui é, pelo menos, simplesmente só para manter os valores RGB dentro do escopo do filtro RGB, para que ele não pegue nenhum valor acima ou abaixo. E, por fim, quando temos toda a máscara aplicada, todo o filtro aplicado em cima das matrizes de cores, ele junta todas essas 3 matrizes de cores em uma só imagem. E assim a gente cria a imagem alterada. Aqui eu coloquei para criar a imagem alterada com o nome de Sobel mais o filtro que foi utilizado. Então, aqui a gente já tem a aplicação, por exemplo, de Sobel. No Laplaciano, ele executa a mesma coisa, só que agora ele vai estar pegando como parâmetro nos filtros os filtros Laplaciano. Então a gente tem a imagem separada nos 3 matrizes de cores. Executamos a aplicação do filtro em cima das 3 matrizes de cores. E depois juntamos tudo criando uma imagem só, que depois a gente salva com o nome de Laplaciano mais o filtro. Já no da média, a gente tem uma função para aplicar o filtro diferente. Pois nela a gente tem definir os filtros e cada filtro tem uma divisão diferente. Então, aqui na nossa aplicar filtro, assim como na outra a gente recebe os parâmetros da imagem, como altura e largura, só que aqui a gente já está fazendo aquele tratamento da borda da imagem. Então a gente está inserindo uma linha e uma coluna a mais e está zerando esses valores para quando for salvar na matriz, a gente pegar esses valores já zerados e fazer aquele tratamento da borda. Então com isso, dependendo da máscara que for aplicada, a gente pega todos os pixels do filtro e aplica com os seus pixels correspondentes na imagem. Depois disso tudo, a gente coloca ele naquele intervalo e já pega o valor do máximo, já fazendo a divisão por 9, caso o primeiro filtro. E aqui, caso seja o segundo, a divisão por 16. Depois disso tudo, a gente salva o pixel alterado dentro da posição
central da nossa bloco de pixels e retorna essa matriz alterada. Então aqui no método da média, a gente está recebendo os parâmetros, jogando as 3 matrizes e solicitando pelo método de aplicar filtro da média essa alteração. E por fim, ele cria a imagem com um nome média mais o filtro que foi utilizado. Então, conforme os outros métodos, a gente só abstraiu para poder facilitar a reutilização do código e tudo mais. Então aqui de baixo a gente tem uma run que simplesmente executa as funções, onde a gente vai ter as 4 imagens com os filtros Laplaciano, as 2 imagens com os 2 filtros de Sobel e as 2 imagens com os 2 filtros de média. E na nossa main a gente apenas executa run. Executando aqui, a gente vai ter essas imagens dentro da pasta do nosso projeto, onde Laplaciano 1 recebe esse valor, sendo a imagem de input essa, ou seja, o nosso Laplaciano 1 é essa da direita, a Laplaciano 2 passando o segundo filtro de Laplaciano fica nessa, o terceiro filtro e o quarto filtro. Já com o Sobel, a gente tem esse resultado, onde o Sobel 1 é o Sobel horizontal, o Sobel 2 é o vertical. E por fim, temos o filtro de média, onde a gente tem a imagem inicial e a imagem secundária. Você pode reparar que a gente tem uma borda preta na imagem, que foi aquele tratamento de borda para não pegar valores fora da matriz, são de dados fora daquele estouro de fora da posição. Então o filtro 1 e o 2. Você pode reparar que nossas imagens acabam ficando correspondentes. Esse aqui é o resultado pelo filtro da média, o segundo resultado, e o nosso primeiro resultado. O trabalho foi implementado por Gabriel Borges Araújo e Carlos Barbosa Bueno. E essa aqui é uma atividade na matéria de PI da Universidade Federal do Tocantins, da disciplina ministrada pela professora Glenda Botelho. Obrigado.